Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo vamos falar sobre o novo reforço do Verdão, o zagueiro Murilo. Enfim, finalmente o Palmeiras conseguiu contratar o seu zagueiro canhoto, gente, que não é canhoto, é destro, mas que joga pelo lado esquerdo do campo. O Abel havia pedido um zagueiro canhoto para o Palmeiras, um zagueiro que pudesse fazer dupla com o Gomes, atuando ali pelo setor esquerdo. E o Palmeiras finalmente conseguiu entregar esse reforço depois de muito tempo, de muita especulação, de inúmeros nomes, perfis. Finalmente o Palmeiras consegue acertar com o zagueiro, que não é canhoto, é destro, e que joga pelo lado esquerdo. A questão que fica para todo mundo é o seguinte: por que o Palmeiras não contratou e não entregou para o Abel um zagueiro canhoto? O Abel havia pedido um zagueiro canhoto para o Palmeiras, para a direção do Palmeiras, e num certo momento muitos zagueiros canhotos foram especulados no Palmeiras. O clube não fechou com nenhum. A partir de um certo instante, alguns zagueiros destros que atuam também pelo setor esquerdo começaram a ser especulados no Verdão. E finalmente o Palmeiras acaba contratando um jogador que também é destro, mas que atua pelo setor esquerdo. E qual o problema nisso, na verdade? O Abel queria um zagueiro que atuasse pelo setor esquerdo. Esse zagueiro foi entregue pela gestão do Palmeiras ao Abel. A questão que fica é justamente essa: mas por que não entregar para o Abel um zagueiro canhoto? E, na verdade, existem muitos perfis de jogadores espalhados mundo afora que o Palmeiras poderia contratar de zagueiros canhotos. Na América do Sul, notadamente, muitos. Há zagueiros que têm contrato até metade de 2022. Ou seja, o Palmeiras poderia perfeitamente já assinar um pré-contrato com esses zagueiros, ou então até mesmo bancar uma proposta para o clube desse zagueiro, que a proposta poderia perfeitamente não ser muito alta, Até porque o vínculo desse jogador iria até o meio do ano com esse clube. Enfim, há também inúmeros jogadores aí que estão ainda livres no mercado, estavam livres no mercado, alguns acabaram fechando, e um ou outro ainda está absolutamente livre no mercado. Há também aqueles que são muito bons e que, por circunstâncias, enfim, podem perfeitamente, o Palmeiras pode perfeitamente bancar uma proposta, ainda que eles tenham um contrato com mais tempo, com um tempo mais duradouro aí com seus clubes, mas um contrato que não seja tão alto assim. Mas não deu certo. Acabou o Palmeiras bancando um zagueiro destro para jogar do setor esquerdo. Também, desses zagueiros todos que existem, que o Palmeiras poderia contratar, muitos deles estavam dentro do perfil. Porque, de novo, o Palmeiras, essa questão do zagueiro, é a mesma coisa do centroavante. Acabou a gestão, na gestão anterior havia busca pelo centroavante. Nunca houve a contratação desse jogador. Nunca houve. Na gestão anterior já havia a tentativa de buscar um zagueiro canhoto. Isso não aconteceu. E nessa gestão também. Então, quanto a um certo tempo, o Palmeiras, por exemplo, perdeu a oportunidade de contratar um jogador como William Tecílio, que é um dos melhores zagueiros hoje espalhado pelas Américas, que acabou renovando ali com o Leão do México. Estava livre no mercado. O Palmeiras perdeu muitas e muitas oportunidades. Zagueiros que foram para a Europa, todos eles aí dentro do perfil, mas evidentemente que a gestão anterior não se preocupava muito com isso. A questão do perfil novo é algo da Leila, da gestão atual da Leila. Mas o fato é que esse jogador que chega ao Palmeiras agora, ele é um zagueiro que está dentro do perfil, tem 24 anos. Não é canhoto. Por que não entregar um zagueiro canhoto? A gente pensa assim, mas é a mesma coisa. Não é. Imaginar que um clube queira contratar um zagueiro destro e não encontra no mercado, o que é raro, porque geralmente o que mais tem é zagueiro destro, mas acaba encontrando um zagueiro canhoto que joga também na posição de primeiro zagueiro, ou o zagueiro central, como se falava antes, ou o zagueiro pela direita, como se fala mais atualmente. Esse zagueiro canhoto, em geral, ele tem uma tendência a se adaptar, a jogar bem pelo setor, até muito mais do que o zagueiro destro, que é adaptado para o setor esquerdo. E quando se pede um zagueiro canhoto, evidentemente que um zagueiro destro dificilmente vai apresentar algumas outras valências, a não ser apenas fechar a linha. Um zagueiro canhoto geralmente tem muito mais a contribuir para o jogo da equipe do que propriamente um zagueiro destro colocado naquele setor.
Por que não entregar um zagueiro canhoto para o Abel? Por que dificultar tanto? Por que dificultar tanto as coisas assim? O Palmeiras é um dos clubes mais organizados, mais sustentáveis hoje do futebol das Américas. Por que essa dificuldade com essas contratações? A sensação de que as coisas continuam do mesmo jeito. São frequentes, são diárias. Elas estão presentes o tempo inteiro na atual gestão da Leila, que, volto a dizer, ela tem pouco tempo ainda como presidente do Palmeiras. Ela, evidentemente, que tem o direito aí a cometer a não mostrar, de fato, esse perfil mais predador que ela tinha como empresária, né? Que muitos esperam que ela tenha no Palmeiras. Mas já está passando dos limites. Não tem muito tempo para isso. No futebol moderno, o presidente não pode se dar o luxo, demorar muito, por exemplo, para sinalizar ao menos, que vai fazer uma gestão diferente. As coisas seguem do mesmo jeito. E o Palmeiras apresenta o Murilo, tem 24 anos, jogador brasileiro, que tem aí essa origem ligada ao Cruzeiro aqui. Depois ele foi para o Lokomotiv Moscou, da Rússia. E um zagueiro que variou muito, teve alguns momentos ali de alta, alguns momentos de baixa mesmo. Um zagueiro que ele chegava na equipe, aí o técnico não gostava, aí mandava ele pro banco. Aí ele se recuperava um pouquinho, aí vinha outro técnico, mandava ele pro banco. Por que será, né? Mandava ele pro banco. Aí ele começa a melhorar de novo, aí pinta um zagueiro, outro zagueiro brasileiro, aí ele vai pro banco. Aí ele dá uma melhoradinha, aí vem um garoto lá do Sub-20, ele vai pro banco, qualquer circunstância que surgia na equipe do Lokomotiv, fazer o Murilo ir pro banco. E quando a gente olhava para o jogo do Murilo, no Cruzeiro a coisa funcionava muito assim também. É um zagueiro que tem sim alguma qualidade, tem uma boa saída de jogo, ele tem um tratamento interessante com a bola, mas quando ele sai da linha, ele aparentemente ele se perde um pouco. Ele tem uma saída boa, mas quando ele insiste em ficar com a bola, num certo momento parece que alguma coisa acontece, ele fica um tanto quanto afobado, ele perde um pouco ali, não sabe muito bem o que fazer. E o pior, quando ele perde a bola nessa situação, nesse curto espaço que ele tem, que ele saiu da linha para avançar um pouco, mesmo nesses espaços, ele apresenta dificuldade para recompor, para retomar o espaço. E a partir daí, muitas falhas foram visíveis. Algumas falhas que aconteceram, que ele praticou, foram falhas graves de fundamento. Ao mesmo tempo que ele apresenta, alguns dá a entender que é um zagueiro interessante que pode evoluir muito, e pode evoluir, evidentemente. Em alguns momentos ele apresenta ali algo muito refinado no jogo, mas junto com isso tem também algumas barbaridades que ele comete. E foi justamente por causa desses altos e baixos, baixos e altos, que ele sempre saiu do banco, foi pro banco e tal, até chegar ao ponto que quase não teve situações, teve momentos que quase não jogou. Sem contar as lesões também. É um zagueiro que é muito interessante para o jogo aéreo ofensivo. Ele é bom no jogo aéreo ofensivo, inclusive faz seus gols. A gente espera que um zagueiro, quando ele é bom no jogo aéreo ofensivo, ele também seja bom no jogo aéreo defensivo. Ele não é, ele falha. Ele tem falha no jogo aéreo defensivo. Isso aí é bastante inusitado para um zagueiro que tem, sim, essa ótima capacidade na disputa da bola no jogo aéreo ofensivo. É um zagueiro, por exemplo, que não quando ele conduz, mas quando ele sai da linha, por exemplo, para dar um ataque ao portador da bola, muitas vezes é afobado. E nessa afobação, às vezes faz faltas graves, ou às vezes é driblado com certa facilidade. E aí, ou leva cartão, ou quando faz falta, leva cartão, ou então quando ele é driblado, e o atacante geralmente passa por ele, a dificuldade que ele tem para virar o corpo, se reposicionar, voltar para a posição, guardar a posição e dar combate, geralmente é um negócio bem complicado. É bem complicado. Para que o Palmeiras foi atrás de um zagueiro desse? Porque o Palmeiras precisava desse problema. Aí muitos podem argumentar, porque aí vai começar a haver narrativa de que, não, por exemplo, ele pode perfeitamente melhorar junto com o Gomes. Claro que pode. Claro que ele pode evoluir junto com o Gomes. Claro que ele pode melhorar ao lado desse monstro que é o Gomes. Claro que ele pode. Mas para que isso? Qual é a necessidade disso? O Palmeiras não precisa disso, gente. O Palmeiras não precisa. O Palmeiras está agindo como um time pequeno. Porque os seus dirigentes estão pensando no clube como um clube pequeno. O Palmeiras não é pequeno. A Leila precisa entender. Aparentemente, ela não está entendendo a dimensão do Palmeiras. O Palmeiras não é um clube pequeno para bancar um jogador desse, para bancar uma contratação dessa, duvidosa. Para buscar, depois de tanto tempo atrás de um zagueiro, apresentar um zagueiro que vai precisar do auxílio do Gomes para conseguir jogar bem.
E tem muito se inserido nessa contratação para que ela dê certo. Se o jogador evoluir de fato, se aquilo que ele tem de melhor, né, tomar a frente daquilo que ele tem de pior, se o Gomes o ajudar, não precisa de tanto se, porque não precisa disso. O Palmeiras não precisa disso, gente. O Palmeiras pode perfeitamente buscar um zagueiro, poderia buscar um zagueiro, evidentemente, muito capaz. É evidentemente que ele chega, Josa, para compor o elenco. Para que isso? Para que isso? Porque o problema de você buscar um zagueiro para compor o elenco, ele pode não ser bom, mas ele vem para compor o elenco. Ora, você sobe o garoto da base. Você vai subindo mais a garotada da base. Para compor o elenco. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Tem o Michel ali, por exemplo, que pode subir quando melhorar da lesão. Tem outros ali também que podem subir. Para compor o elenco. Agora, buscar um jogador de 24 anos que reserva, sempre reserva no Lokomotiv, um jogador que tem algumas falhas aqui, porque não é que ele tem uma falha, ele tem 20 anos e está cometendo algumas falhas, não é que ele era muito bom e de repente, de um ano para cá, ele vem cometendo falha, é que ele tem essas falhas já desde quando ele virou profissional, ele não resolveu isso ainda. É claro que a gente vai apostar para que o jogador evolua, para aquilo que ele tem de bom realmente se sobrepõe naquilo que ele tem de ruim. Que ele sempre saia jogando de forma competente, que aquele trato que ele tem que refinar com a bola em alguns momentos ali seja prevaleça em relação a qualquer outra coisa ruim. Mas para que precisar torcer para tudo isso? Porque o Palmeiras não precisa disso. Um dia eu poderia perfeitamente buscar um zagueiro que não oferecesse tanto risco. Ele chega para compor elenco. Vamos de novo voltar a essa questão da composição de elenco. E aí a gente vai entrar de novo, vou comentar de novo com vocês aqui, que muita gente não gostou quando eu falei aqui, eu vou falar de novo. Do Marcelo Lomba, que não é goleiro para o Palmeiras. Eu vou repito, não é goleiro para o Palmeiras. Você pode não gostar, pode deixar no comentário, pode me criticar. Marcelo Lomba não é goleiro para o Palmeiras, porque não era goleiro para o Inter. Não era goleiro para o Inter. E tem momentos no Inter que ele virou reserva do reserva. Ele virou reserva do reserva. E sabe qual era o problema no Inter? Quando ele não era reserva do reserva, ele era só o reserva. Sabe qual era o problema? O problema do Marcelo Lomba do Internacional quando ele era reserva é quando ele precisava ser titular. Porque aí ele falhava. Busquem nas redes sociais dos torcedores do Colorado, né? Qual foi a manifestação deles quando o Lomba foi negociado com o Palmeiras? Se foi de felicidade, foi de alívio, foi de tristeza? O que foi? O torcedor não é burro. Evidentemente. Procure que vocês vão detectar. A gente fica com essa narrativa, não, porque o goleiro ele pode ser bom, não, porque ele chegou pra compor, não sei o que. Não, o Palmeiras tem que ter um goleiro bom, gente, bom na reserva. O Palmeiras perdeu, por exemplo, poderia perfeitamente, já que não quer gastar, que esse é o ponto. O Palmeiras não quer gastar dinheiro, o Palmeiras não tem dinheiro, não quer gastar dinheiro. Quem tem dinheiro é o Santos, quem tem dinheiro é o São Paulo, quem tem dinheiro é o Corinthians, quem tem dinheiro, por exemplo, é o Cruzeiro. O Palmeiras não tem dinheiro, o bicampeão da Libertadores não tem um centavo. Não tem nada. Nesse caso, poderia perfeitamente buscar o Thiago do CSA, que foi um dos melhores goleiros em 2021 no futebol brasileiro. O Vasco acabou contratando-o. Mas o scout do Palmeiras não sabia? Provavelmente sabia. A questão é se realmente estão dando a devida atenção para o pessoal do scout do Palmeiras. Eu conheço muitos profissionais de scout de vários clubes que são muito bons, mas nem sempre eles são devidamente ouvidos pelos gestores do seu clube. O problema do Lomba é quando ele precisa jogar. Não tem nenhum problema do Lomba ser reserva se ele continuar sendo reserva a vida inteira. O problema é que quando ele precisa jogar. Agora, o Lomba, a parte que já o negócio já passou, a questão do Bonito é a mesma coisa. E quando ele precisar jogar? Como é que vai ser? A questão é, ele pode evoluir, pode ser interessante, mas ele pode, gente. Neste momento, ele não é. Há inúmeros zagueiros com 21 anos no Brasil, né, que tem um futebol mais interessante. Tem zagueiros na base do Palmeiras que é melhor do que o Murilo. O Murilo pode ser interessante, eu estou dizendo aqui, ele pode evoluir no Palmeiras, mas para que comprar esse problema? Para que ir atrás desse problema? Porque a questão é, e aí eu termino esse vídeo pautando isso, o Palmeiras não precisa disso. E pensar desse jeito, né? Continuar pensando, a mentalidade continuar a ser esta, né? Mostra que os dirigentes atuais do Palmeiras não têm entendimento da grandeza do Palmeiras. Eles não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. E aí, a gente começa a entender a permanência do Barros na função de executivo de futebol do Palmeiras. A gente começa a entender. Porque várias hipóteses foram colocadas pelo porquê que ele continua. Dá para entender claramente. A questão é essa. A gente quer economizar, a gente não quer gastar com nada. Vamos esperar, por exemplo, terminar a nova janela europeia do meio do ano para ninguém contratar Castelhanos, para a gente ir lá atrás do Castelhanos. Aí ele pode ir para outro clube. Aí não tem problema, a gente fica tal de migalhas. Viver de migalhas. Não precisa disso.
Infelizmente não precisa disso. O Palmeiras contratou um jogador que pode ser útil, mas também pode ser um problema. Pode ser um problema. Eu tô falando isso agora porque é muito importante pautar isso antes. Até porque depois, se ele fizer sucesso, vocês podem vir aqui, por exemplo, me cobrar e me dar bronca. Ok. Mas eu tive o mérito de reconhecer antes o que é esse jogador. Um jogador limitado e que não deveria chegar para o Palmeiras. É isso.